universo, o que se requer aqui para que eu seja essa contribuição para vocês dentro da minha criação e receba toda a prosperidade que está aqui à minha disposição. Quando você toma decisões, fazendo escolhas e não se alinhando com problemas, você cria algo mais grandioso. Olá, aqui é o Leandro Gonçalves, eu sou mentor do programa do Empoderamento do Ser. E através de algumas pesquisas que nós estamos fazendo, muitas pessoas relataram sobre a dificuldade e o quanto essa situação de lidar com os problemas da sua vida diariamente lhes deixam sufocado. Se você passa por isso também, vem conosco nesse vídeo que a gente vai trazer uma consciência de como você lidar com isso de uma melhor maneira. Então, se você está aqui conosco no canal do YouTube, tecla aqui no sininho, siga o nosso canal, vem junto para a gente criar algo cada vez mais grandioso. Eu já passei muito por isso, pessoal, muito. Antigamente era muito pesado para mim. Quando acontecia alguma situação que na época eu falava, nossa, que problema que está acontecendo na minha vida, meu campo energético já fechava, eu já trazia um peso muito grande e não conseguia interpretar aquela situação de uma maneira mais leve. Eu simplesmente trazia um peso para a situação e aquilo me engolia e eu ficava perdido, ficava ansioso, ficava agitado, ficava angustiado, ficava em pânico mesmo, assim, totalmente irritado. Se você passa por essas questões também, isso já aconteceu comigo, faz parte, mas é totalmente possível você ter uma nova forma de lidar com isso. Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência nessa fase da pandemia desde maio do ano passado. Na época, eu tinha dois tipos de negócio. Eu tinha uma empresa de alimentação funcional, onde em São Sebastião e em Caraguatatuba, hoje eu moro em Caraguá e eu morava na época em São Sebastião, nós fazíamos toda uma distribuição. A gente fabricava alimentos funcionais, alimentos naturais e fazíamos toda a distribuição. Eu também tinha um espaço de terapias alternativos lá em São Sebastião. E a minha rotina, para vocês terem noção, era o seguinte: eu acordava muito cedo, tinha a produção, a gente tinha a equipe de produção que fazia todo o trabalho, manipulação de alimentos, enfim, para deixar tudo pronto. E eu era muito responsável pela parte de distribuição. E nós tínhamos umas bicicletas incríveis, todas customizadas, tudo muito bem elaborado. Era um excelente projeto, muito interessante. Só que o que acontecia? Há um pouco mais de um ano e meio atrás, eu já estava muito desgastado com o fato de ser responsável por quase todas as competências da empresa. E eu ainda chegava às 5 horas normalmente no espaço das terapias alternativas, atendia até 10 horas da noite e no final de semana ainda tinha os cursos. Tá? Então olha a situação e movimento que eu fazia para correr atrás das minhas coisas, fazendo escolhas grandiosas para criar algo mais grandioso na minha vida. E há mais ou menos um ano e meio atrás eu já estava muito desgastado. Essa empresa chamava Energia Verde, foi um projeto muito incrível, mas tínhamos muita dificuldade com a mão de obra. Era muito debilitada aqui na região. A gente treinava ninguém ficava. Investia em treinamento, ninguém ficava. A nossa região, ela é muito difícil de mão de obra. E a gente tinha uma mão de obra muito específica, que requeria estar na rua, conversando com as pessoas, fazendo a distribuição, vendendo, falando. Era uma venda muito direta, a gente distribuía dentro das prefeituras, nos comércios, muito focado em venda direta.
Eu faturei muito bem com esse negócio. Era incrível, mas eu estava muito cansado, muito desgastado. Quando iniciou a pandemia, que teve todas aquelas situações interessantes que vocês já sabem, logo na primeira semana eu tive que ficar de exclusão social. Aconteceu uma situação interessante e eu precisei ficar 15 dias em casa junto com a minha esposa. E nessa época foi assim um momento de muita reflexão, que eu poderia trazer aquilo como um problema, uau, vou ficar em casa, não vou poder sair, não vou poder vender, enfim, já tinha a situação da pandemia que já estava travando muitas coisas. E a nossa venda era muito venda direta, era venda na rua o tempo todo, fabricávamos e distribuíamos, enfim. E aí o que aconteceu? Eu resolvi fechar a energia verde instantaneamente naquele momento. Eu fiz uma escolha. Olha que interessante isso. Eu poderia ter ficado naquele espaço denso, poderia ter alinhado, ficado ansioso, muitas situações anteriores, em outros momentos, há muitos anos atrás, quando eu não estudava as áreas de inteligência emocional, áreas de expansão de consciência, eu já tive outros negócios. E até há muitos anos atrás, quando eu tinha uma empresa de treinamentos na área de tecnologia, antes de começar os estudos, isso há 13 anos atrás, o meu pai teve que me ajudar a fechar um negócio que eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente travado. Aquilo foi um peso, eu tinha uma empresa, começou a ficar uma bola de neve aquela empresa, isso há muitos anos atrás. E meu pai percebeu aquela situação na época, me ajudou, falou, cara, vamos fechar esse negócio. E como sempre eu fui uma pessoa, por um lado, muito positiva, já faço trabalho voluntário há muitos anos, sabe, sempre se conectando com o planeta, escolhendo ser mais contribuição para as pessoas, para tudo e para todos. Recebi uma proteção do universo e quando a gente ia fechar aquela empresa lá, muitos anos atrás, eu consegui vender aquele negócio. Fui atrás e consegui vender, mas eu tava travado. Eu precisei de alguém vir, sabe, trocar uma ideia comigo. Cara, a gente vai fechar essa empresa. Então, há muitos anos atrás, tudo que vinha como situações interessantes, eu utilizava como um problema, aquilo era um problema para mim, e aí eu ficava ansioso, incomodado, irritado, agitado, não conseguia ter criatividade e perceber que eram somente situações e que eu poderia fazer escolhas para resolver isso. Então, voltando agora no início da pandemia, que eu estava conversando com vocês, eu decidi fechar essa empresa que eu tinha da energia verde. E escolhi tocar os meus projetos nas áreas de terapia e ainda, no momento que não tinha atendimento presencial, tive que fazer toda uma migração para trabalhos online. E o que eu fui fazendo? Eu fui solucionando e não gerando problema, e não ficando ansioso, trancando o meu corpo, trancando a minha densidade, trazendo mais negatividade para a minha vida e ficando no trauma e no drama. Eu fui fazendo escolhas e fui solucionando tudo. Então a gente tinha uma empresa e tinha equipamentos. O que eu fiz? Comecei a anunciar todos aqueles equipamentos que a gente tinha do negócio. Eu tinha fornecedores, onde tínhamos contratos, onde tínhamos parcelas que todo mês eu vinha arcando, eram valores altos de compras e a gente tinha toda uma negociação com a empresa. Entrei em contato com eles, fiz uma negociação e me comprometi a pagar mês a mês. Tínhamos a casa onde era feito todo o processo, toda a parte de produção, todas as instalações. Fiz um contato com o proprietário, fiz uma negociação com ele que estaria saindo da casa imediatamente. O que eu fiz?
solucionei, honrei, em primeiro lugar, honrei com todos os meus fornecedores e todas as pessoas que tinham um relacionamento comigo a nível de negócio. Me comprometi a pagar mês a mês, vou falar um pouco disso, que essa história é muito grandiosa. Fiz as negociações e segui com os meus novos projetos. E uma outra coisa muito interessante que eu fiz, vocês podem até falar que eu sou louco, mas eu escolhi fazer isso. Como a gente vendia continuamente para muitas pessoas trabalhavam nas prefeituras e tal, e veio a pandemia, eu tinha uma pendência, as pessoas tinham uma pendência comigo financeira. E tinha gente que já, pessoas são interessantes, e tá tudo bem. Eu peguei o grosso daquilo, fui pra cima para receber, e no mês seguinte que essas pessoas tinham que me pagar, e eu percebi que tinha muita enrolação, isso eu fiz, tá? Não é porque eu fiz que você precisa fazer se você tem alguma situação. Eu escolhi fazer isso para desconectar qualquer questão financeira, de energias interessantes, enfim, foi uma escolha minha. E eu fiz essas escolhas e elas criaram algo muito grandioso. Então, algumas pessoas que estavam me enrolando, quando eu percebi um pouco isso, eu entrei em contato com todas elas e falei o seguinte: meu querido, aqui é o Leandro de tal empresa, ok? É o seguinte, lembra aquela pendência financeira que você tinha comigo? Você está recebendo esse valor de presente e você está quitando toda e qualquer dívida comigo. E eu fiz isso com algumas pessoas e encerrei qualquer dívida financeira que essas pessoas tinham comigo. Olha que escolha, gente! Eu poderia ficar lá brigando, enchendo o saco, aquela discussão de dinheiro. Eu escolhi me desconectar com qualquer dívida financeira que alguma pessoa tinha comigo e que eu percebia que aquela energia não estava criando algo grandioso. E aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar as minhas escolhas num novo modo da sociedade, onde o momento digital estava muito presente. Eu tinha um espaço de terapias e eu escolhi me comprometer única e exclusivamente com as áreas de expansão de consciência, onde hoje eu sou mentor do empoderamento do ser e sou facilitador de Axis Consciousness. E quando eu passei a trabalhar a minha energia dentro desse processo, gente, todos os meses eu honrei com todas as minhas contas, valores altos. Muitas vezes, o que eu escolhia? Eu vou honrar com as pessoas que eu combinei. Em alguns momentos eu entrava no cheque especial, mas o que eu fazia? Eu não olhava aquilo como um problema. Eu olhava, nossa, que gratidão, tem o banco aqui me oferecendo essa facilidade, gratidão. Eu escolho honrar o que eu me envolvi, as minhas situações de parcelas financeiras com os meus fornecedores da minha empresa antiga, honro com vocês e, universo, o que se requer aqui para que eu seja essa contribuição para vocês dentro da minha criação e receba toda a prosperidade que está aqui à minha disposição. Então, eu não trabalhava no digital, era tudo no presencial e comecei a desenvolver o meu trabalho digital. Comecei a fazer os grupos, comecei a jogar conteúdo, comecei a fazer um workshop ali, fazer um trabalho para empoderar as pessoas. A gente estava num momento muito delicado, muitas pessoas passando por uma dificuldade emocional e eu também escolhi ser essa contribuição. Então eu fazia aulas gratuitas, eventos gratuitos, mostrava o meu trabalho para as pessoas e as pessoas se conectavam com a minha energia e também muitas começaram a investir no meu trabalho. Eu tenho uma história muito legal. Há mais de 11 anos venho estudando áreas
energéticas, eu fui para o Japão estudar o plano da criação, isso me traz muita clareza para o momento atual. Sou especialista em inteligência emocional voltado para padrões emocionais que ficam enhacados no teu campo de energia, no teu subconsciente. São modelos energéticos que te escravizam e criam a realidade da tua vida numa limitação. Eu fui me especializar nessas áreas, fui me tornar facilitador de Axis Consciousness, sou terapeuta quântico, tem muita coisa legal que eu estudei. E as pessoas começaram a se conectar com a minha energia. E eu já venho transformando pessoas há mais de 10, 11 anos. Eu trabalho nessas áreas há 11 anos e em torno desse período eu venho transformando. Hoje eu atendo pessoas no mundo, em outros países, no Brasil. Está sendo incrível esse trabalho. Então, gente, é muito especial. Quando você toma decisões, fazendo escolhas e não se alinhando com problemas, você cria algo mais grandioso. Eu tenho uma história muito legal. O Virgílio, ele é um executivo do México. E ele estava com situações interessantes, ele estava com problemas, ele veio me procurar com algumas questões, né, que estavam incomodando o Virgílio, um executivo do México. Só que ele fez algo grandioso, mesmo ele estando, né, ele falou, estou com alguns problemas, enfim, ele fez escolhas. Quais escolhas? De buscar, através do meu trabalho, sair do confortável, investir em algo maior, para ele ter uma nova percepção para criar algo mais grandioso na vida dele. E aí a gente fez um trabalho junto, onde eu fiz toda a conexão dele com todo o passado, implantando só a energia da gratidão. Ele estava numa empresa com muita insatisfação, um executivo onde ele desenvolveu muito para essa empresa, fez a empresa crescer muito, mas ele estava muito insatisfeito. E aí eu trouxe uma consciência para ele. Se você quer prosperar na sua vida, você não pode ter insatisfação com essa empresa. Você precisa ser grato por ela, por tudo que ela fez para você, por onde você chegou é graças a essa empresa. E como seria você trazer a situação de ser grato com ela e começar a abrir o teu campo energético. E a hora que você abre o teu campo energético com a gratidão, o universo se movimenta naturalmente e vai te criar algo mais grandioso. Ele não sabia se voltava para o Brasil, ele não sabia o que fazia, ele estava muito insatisfeito. Alinhamos a energia dele com essa empresa, alinhamos a energia dele com o passado, com o que tinha de insatisfação, deixamos isso tudo muito florescente, muito presente com a energia da gratidão. O que aconteceu? Quando a gente terminou uma sessão, 4 dias depois, ele foi contatado por uma multinacional que ele nunca tinha tido contato, nem sabe como, né? Foi parar o contato dele nessa empresa e ele foi contratado para receber 4 vezes mais o seu salário. Olha como as coisas são incríveis, gente. Energia é fantástico. Quando você alinha teu campo energético, colocando a gratidão, você se abre para o seu presente e para o seu futuro receber cada vez mais a prosperidade. E eu venho trazer aqui para você, o objetivo dos meus conteúdos é sempre trazer uma solução, trazer algo que você possa incluir na tua vida e isso possa fazer com que o teu ser faça escolhas grandiosas para você criar algo muito maior na sua vida. Mas você precisa ter essa consciência, que são duas. A consciência de fazer perguntas, e eu vou te ensinar um exercício aqui, que você vai perceber se a tua pergunta vai expandir, é leve, expande, teu corpo abre assim, é leve. Segue com esse projeto, segue com essa decisão que vai criar algo mais grandioso, mas precisa sair do confortável. E se você faz a pergunta e teu corpo fecha,
é porque é pesado. Não segue com esse direcionamento que o campo de energia está tendo uma conexão com você, com o universo, e aquilo não vai criar algo grandioso. E para o que isso serve, Leandro? Perguntas para saber se algo vai criar algo grandioso na tua vida ou não, e escolhas. Perguntas e escolhas. São duas coisas que você precisa fazer. As perguntas que vão dizer se você toma aquela decisão ou não, e as escolhas é que você tem que ter a atitude. Se você não tiver atitude, nada vai mudar na sua vida. E acredita nesse processo. Hoje, eu trabalho todos os meus projetos baseado nessa energia. E é incrível. Toda essa pandemia, desde maio, tudo eu fiz baseado nessa energia. Se eu fizer isso, vai criar algo na minha vida? Faz. Se eu desenvolver esse workshop, vai criar? Vai. Se eu desenvolver nessa data, é grandiosa essa data? Essa data não é legal. Eu sigo essa energia, vou marcando num papel os meus projetos, as datas, os horários, e vou fazendo as escolhas. E foi incrível que toda essa pandemia eu consegui honrar todos os meus compromissos dentro dessa consciência de fazer perguntas, seguir com os meus projetos. É leve, eu vou. É pesado, não vou. E vou marcando, vou ticando, mas eu escolhi sair do confortável. Eu poderia ficar lá todo encucado, todo problemático, com receio, com medo, com limitação. E aí eu não iria criar algo grandioso na minha vida. Então todas as vezes que você tem algum tipo de problema na sua vida, mude. Em primeiro lugar, uau, o Leandro falou sobre isso. É uma situação interessante. Deixa eu perceber um pouco isso. Percebe. Universo, se eu tomar essa decisão para resolver isso, vai criar algo na minha vida? Abriu, é leve. Fechou, é pesado. Segue essa energia. E como que é feito isso? Essa prática é bem simples. Você concentra, puxa o ar, e aí você faz uma pergunta. Se conecta com o universo, se conecta com o teu ser. E o seu ser é uma verdade absoluta, que está conectado com o universo. E aí você faz uma pergunta. Verdade? Se eu fizer essa escolha, isso vai criar algo grandioso na minha vida? Relaxa e percebe. Se seu peito abrir, se seu campo de energia abrir, é porque é leve. Siga em frente, acredite. Se seu campo de energia fechar, é porque é pesado. Então, todas as vezes que você tem uma situação interessante que antes você falava que era um problema, em primeiro lugar, traz para a consciência, traz para o perceber. Estou percebendo isso, estou percebendo isso, estou percebendo isso. O Leandro falou sobre isso para mim. É uma situação interessante. A nossa vida inteira vamos ter situações interessantes. Agora, a linguagem que você vai utilizar, a sabedoria que você vai utilizar com essas situações interessantes é que vão criar algo muito maior na sua vida e facilitar para que você tenha cada vez mais a prosperidade. Porque se você vê tudo como um problema e fica no trauma e no drama, você vai atrair as densidades baixas. Raiva, irritação, tristeza, mágoa, ingratidão, insatisfação. E se você tem isso, você só atrai isso. Então vamos lá. Todas as vezes que você ver agora algo que você antes falava que era um problema, é uma situação interessante e você vai ficar percebendo ela. Percebe, não alinha, não concorda, não resiste, não reage. Estou percebendo. Uau, uma situação interessante. Percebe? Ok. E aí faço uma pergunta. Universo, verdade? Se eu tomar essa decisão em relação a isso, vai criar algo grandioso na minha vida? Faz essa pergunta. Abriu, é leve. Fechou, é pesado. Para você fazer um teste agora, quer ver como isso funciona? Faz uma pergunta, ó.
bem assim, verdade. Eu sou, né? Eu sou o Leandro, você é você. Faz a pergunta com o seu nome. Verdade, eu sou o João, se você for o João, perceba teu campo. Se teu campo abrir, você falando teu nome é para você entender como esse exercício funciona. Se fechar é pesado. Faça o exercício fazendo uma pergunta, por exemplo, de um lugar que você gosta muito. Verdade, se eu for para esse lugar que eu gosto muito, como que vai ser essa experiência? Abriu, você sentiu. Você está entendendo o exercício, é para você entender o exercício. Fechou, você pode fazer uma pergunta para perceber o fechou. Verdade, se eu for para um lugar que você não gosta de jeito nenhum, um lugar que você detesta, fala. Verdade, se eu for para esse lugar, como que vai ser essa experiência? Você vai sentir teu corpo fechar e você vai entender como funciona esse exercício. E, gente, ele é muito poderoso. Então, quando você quiser criar os seus projetos, pega uma folha. Verdade, se eu criar esse projeto, vai criar algo grandioso na minha vida? Abriu, você marca lá. E aí você começa. A gente estava dando eu falo a gente porque tem todos os seres de luz aqui que estão juntos, esses seres incríveis que me acompanham, gratidão, muito obrigado, seres incríveis. Eu sempre tenho esse costume, você vai ver eu falar continuamente, nós, a gente, enfim. Eu estava dando um curso outro dia e uma das alunas, ela comentou uma seguinte questão. Ela falou, Leandro, eu tenho meus sonhos, enfim, e depois eles vêm, eu fico muito feliz, muito bem e tal. Uau, me sinto muito bem. Depois de uns dias eu me sinto totalmente desanimado. Aí eu perguntei, você coloca numa folha isso? Ela falou, não. Você começa a detalhar o teu projeto e seguir em frente o que precisa ser feito para realizar? Enfim, ela falou, não. Aí que está o segredo. Você precisa ter uma folha, uma planilha. Qual é o teu sonho? Faça uma pergunta, verdade. Se eu criar esse projeto, você tem seus sonhos. Para você alcançar os seus sonhos, você tem que desenvolver projetos grandiosos. Nós temos aqui a prosperidade abundantemente, gente. E se você fazer escolhas grandiosas, se empoderando e a criar cada vez mais para o planeta e para o futuro da humanidade, se essa for a sua energia continuamente, fazendo escolhas, tudo se torna possível. Todas as coisas são possíveis. Então pega uma folha, verdade, se eu criar esse projeto, vai criar algo grandioso na minha vida, expandiu, marca lá. E aí você tem que detalhar. Uau, o que eu preciso para fazer esse projeto? Escreve. Escreve todo dia um pouquinho. Mas vai seguindo. E vai tendo as ações. Faça perguntas. Se você tem algumas pessoas que possam contribuir para o seu projeto, faça uma pergunta. Verdade, tal pessoa, ela pode ser algo grandioso junto com esse projeto? Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue tudo. A gente precisa de pessoas. Se eu criar parceria com essa pessoa, vai criar algo grandioso? Cria, beleza. Fechou, não cria. Não é por isso que essa pessoa não vai ser mais sua amiga. A energia dela só não combina com o teu projeto. E tá tudo bem. E você vai seguindo, gente. Você vai seguindo, vai desenvolvendo. E isso serve para muitas coisas. E você vai aprimorando ao longo da tua jornada, mas você precisa fazer acontecer. Você precisa seguir em frente. Então eu trouxe aqui uma solução de um método incrível para você fazer as suas escolhas, os seus projetos, desenvolver os seus cursos, desenvolver as parcerias na sua empresa, desenvolver algo que você queira fazer uma escolha, qualquer escolha, para qualquer coisa você pode perguntar isso. Se eu fizer essa escolha, se eu fizer essa viagem, se eu ter esse relacionamento, se eu for comer isso, se eu for fazer esse esporte, tudo está em conexão, o universo é muito inteligente, gente. Acredita nessa energia. E toda a fase da pandemia, gente, é isso que eu quero trazer para a consciência, para vocês. Eu não fiquei no trauma e no drama.
Várias vezes a minha conta entrava no negativo porque eu tinha um cheque especial, muitas coisas eram no começo do mês, mas eu continuava com os meus projetos e eu honrava porque isso é a conexão que as coisas acontecem quando você está fazendo escolhas grandiosas. E aí eu dava classe, vinha alunos, eu cumpria com todas as minhas obrigações. E no mês passado, agora em janeiro, foi o mês que o meu faturamento foi mais alto e foi incrível, tudo muito grandioso e o que mais é possível. Gente, gratidão demais. Utilize essa consciência na tua vida, tá? Falamos aqui de você trocar a palavra problemas por situações interessantes, trazer a consciência do perceber. Perceber, uau, o Leandro falou sobre isso, deixa eu perceber isso. E o que se requer aqui para eu resolver essa situação? Se eu tomar dessa decisão, vai criar algo grandioso? Abriu, é leve, faça essa escolha. É pesado, vai fazendo perguntas e vai trazendo a sua atitude. Perguntas e atitudes. O leve ou o pesado, isso vai criar cada vez mais algo grandioso na sua vida. Gratidão demais. Aproveite esse momento, clica aqui no curtir aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo se você achou que é uma contribuição para muitas pessoas, que eu sei que ele vai ajudar. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você percebeu, você fez o exercício, o que você sentiu. E se você tem alguma pergunta, qualquer coisa que você queira trazer aqui como um tema, coloque junto também nesse vídeo que eu vou utilizar dessa energia para gerar conteúdos grandiosos para todos vocês. Gente, gratidão, um grande abraço consciente e se você é foguete, vem junto.